Se me perguntassem como é a população de Chapecó, eu diria assim, de forma geral, a grande maioria são pessoas guerreiras, batalhadoras, esforçadas, gente que dá muito duro para construir uma vida melhor. Muitos, inclusive, abandonaram suas cidades natais para vir aqui construir uma vida melhor. Por isso, nessa série de mensagens, algo que a gente tem comentado é que esse monumento, que acabou sendo o principal símbolo da cidade, o desbravador, ele fala muito sobre nós. Todos nós somos desbravadores, pessoas que estamos em busca dessa vida melhor. E mesmo você que de repente está acompanhando a transmissão de casa, que não mora aqui na nossa cidade, que não mora aqui em Chapecó, talvez você se identifique com esse perfil, talvez você também é um pouco desbravador, também você é um pouco uma pessoa que está aí lutando para conseguir uma vida melhor para você e para os seus filhos. Então, sabe, nesse mês em que nós comemoramos o aniversário da nossa cidade, nós comemoramos o aniversário da nossa comunidade, da nossa igreja, que inclusive foi na semana passada, nós estamos justamente falando sobre que princípios a Bíblia nos ensina, para que nós realmente consigamos construir uma vida melhor. Nós já falamos sobre encontrar coragem, nós já falamos sobre termos bons objetivos, nós também já conversamos sobre perseverança semana passada, e hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo: deixe-se revisar. Sabe, pessoal, vocês já viram alguém que se corrompeu no decorrer da sua vida? Vocês já viram alguém? Sei lá, por exemplo assim, um professor que começou bem a sua vida, empolgado, querendo fazer diferença na vida de crianças e adolescentes, e de repente no decorrer da caminhada se tornou alguém apagado, amargurado, indiferente ao futuro dos seus alunos, que desde que ganha o seu dinheiro no final do mês está feliz. Você já viu alguém assim? Já viu de repente um político que começou bem a sua trajetória política, querendo realmente construir um país melhor, e no meio do caminho começou a colocar interesses particulares na frente dos interesses públicos? Você já viu isso acontecer? Você já viu de repente empresários que começaram bem a sua caminhada de empreendimentos, com vontade de fazer algo bom de forma honesta, e no decorrer do caminho acabaram entrando por caminhos de desonestidade? Já viu isso acontecer? Já viu de repente médicos, advogados, até pastores, que começaram a sua caminhada para fazer diferença na vida das pessoas, e no decorrer do tempo começaram a se preocupar só com dinheiro e não mais com vidas? Não vamos falar só de trabalho. Você já viu pessoas que se perderam no meio do caminho nos seus relacionamentos? Começaram um casamento de repente com uma grande vontade de se doar, de fazer algo pelo outro, de fazer alguém feliz, e aí de repente no decorrer do caminho acabaram se tornando de repente pessoas egoístas, indiferentes, frias. Você já viu pessoas se perderem no meio do caminho? Eu já. Muitas, de diversas formas. Por que isso acontece? Um dos escritores da nossa época, chamado Andy Stanley, escreveu um livro chamado O Líder da Nova Geração, um livro muito bom, aliás. Ele coloca 4 motivos porque as pessoas se perdem no meio do caminho. Ele diz: primeiro deles é porque elas encontram caminhos mais fáceis e rápidos para o objetivo delas. Eu quero isso, mas tem um caminho mais fácil e mais rápido para mim alcançar, só que eu vou ter que, de repente, quebrar uma lei. Mas tudo bem, todo mundo faz, né? Ou só que eu vou ter que, de repente, fazer algumas coisas que não são exatamente corretas, ou que não são morais. Pode não ser quebrar uma lei, mas não é uma coisa que eu sei que é boa. Muitas pessoas acabam fazendo para encurtar o caminho, para conseguir dinheiro mais rápido, para conseguir alavancar o seu negócio mais depressa. Outra coisa que faz muitas vezes nós nos perdermos no meio do caminho é o medo de perder o que a gente conquistou. Eu não posso perder aquilo que eu demorei anos para conquistar, então acaba de repente fazendo uma exceção, fazendo algo que sabe que não deveria, mas não pode perder tudo o que já tem. E aí de repente acaba inventando algum tipo de desculpa, dizendo: bom, mas todo mundo faz, o mundo é assim mesmo hoje em dia. Se perde. Outro motivo é achar que algumas regras não se aplicam para a gente, só para os outros. Isso é bem comum, pessoas bem-sucedidas. Sabe, quem acaba sendo muito bem-sucedido, acaba sendo sempre tratado muito bem. Acaba sendo tratado como alguém especial. E não são poucas
as pessoas bem-sucedidas que passam a acreditar que algumas regras não se aplicam a elas. Bom, outro motivo para a gente se perder no meio do caminho é acreditar que a gente nunca vai ser pego, né? Eu não tem problema eu fazer isso de errado. Ninguém vai saber. E aliás, isso é bem comum no nosso país, onde a impunidade, nós sabemos, ela acaba sendo bastante alta. E um outro motivo que não esse autor coloca, mas eu acrescento, muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com a frustração ou com as injustiças. A gente vai vivendo e de repente a gente passa por alguma injustiça, se frustra com pessoas, isso é bem comum. E a gente acaba tendo dificuldade de processar e isso acabamos nos tornando pessoas amarguradas, difíceis de lidar, frias. E quando a gente vai ver, a gente está muito longe de onde a gente gostaria de estar. Talvez tenham muitos outros motivos para pessoas se perderem. Mas a pergunta que realmente importa é: você já parou para pensar que você também pode se perder no meio do caminho? Às vezes a gente acha que isso só pode acontecer com os outros. É fácil a gente apontar o dedo para aquele político que de repente foi pego na corrupção. Você já parou para pensar que o mesmo pode acontecer com você, comigo, com a gente? Por isso é importante que diante de tudo isso, nós sempre de novo, continuamente, deixemos-nos ser revisados. Tem uma história na Bíblia que nos ensina muito. Eu acho que poucas pessoas na Bíblia teriam uma história de sucesso como teve Davi. Davi foi alguém que viveu séculos antes de Jesus e que ele começou a sua carreira num trabalho bem sem valor na época. Ele era pastor de ovelhas, o que era um trabalho bem sujo, perigoso, exposto. Era um trabalho ruim, era um trabalho que ninguém queria. Ele começou ali, começou de baixo. Mas Davi, colocando em prática alguns dos princípios que a gente viu aqui, com objetivos, com coragem, com determinação, e especialmente com muita confiança em Deus, ele foi indo. Se tornou soldado, general, grande general, herói do seu país, por final se tornou rei. O topo, não tem como ser mais do que isso. Não tem como chegar mais longe do que ele chegou. É aquela história de superação, sabe, que rende filme, onde a pessoa sai do nada e chega no topo. Essa é a história de Davi. Mas é interessante a gente perceber que no momento de maior sucesso dele, lembra daquela frase do Denzel Washington? Ele falou para o Will Smith, ali na entrega do Oscar, ele fala: no seu melhor momento é quando o diabo vai vir te tentar. Lembra disso? Davi, no seu melhor momento, onde estava tudo consolidado, onde ele estava vivendo um sucesso absoluto, ele se descuidou. Numa época onde os reis deveriam ir para a guerra, ele manda o seu exército literalmente morrer pelo seu reino, e ele fica no palácio. E numa tarde, depois de uma soneca no palácio, onde ele não deveria estar, ele dá uma volta no terraço lá do palácio, e numa outra construção ele vê uma mulher casada, tomando banho. E ele chama essa mulher para o seu quarto, se deita com ela. Ninguém possivelmente teria ficado sabendo dessa sujeira. Porém, algumas semanas depois, essa mulher, que se chamava Batseba, mandou uma carta para Davi e disse: estou grávida. E agora? Davi faz o seguinte: o marido dela estava na guerra. Pede para o general mandar ele de volta. Afinal de contas, se ele se deitasse com a esposa dele, aí ninguém saberia de quem é o filho. Mas aquele soldado que se chamava agora Urias, isto, ele se nega a fazer isso. Ele disse: eu não posso me deitar com a minha esposa enquanto meus companheiros estão lá na guerra morrendo. Algo que o Davi deveria ter feito. E aí Davi faz algo hediondo. Ele manda o general da guerra colocar esse soldado no lugar mais perigoso da batalha e deixá-lo sozinho, propositadamente provocando a morte dele.
Isso acontece, ele morre, então Davi se casa com essa mulher chamada Batseba e assume o filho. Bom, essa é a história. No momento de maior sucesso, Davi se descuida, dá lugar ao adultério, para encobrir seu erro, faz coisas ainda piores. E daqui eu queria, inicialmente, tirar 2 lições que me ajudaram muito e podem ajudar muito você. A primeira lição é, você também pode perder a direção. A gente muitas vezes acha que isso não pode acontecer com a gente, só acontece com os outros, e a gente está absolutamente errado. Nós também podemos perder a direção, você também pode, eu também posso. Davi é uma das pessoas mais íntegras, corretas e próximas de Deus que a Bíblia narra. Sabe, ele é uma das poucas pessoas que a Bíblia vai descrever como um homem segundo o coração de Deus. E mesmo Davi, que escreveu a grande parte dos salmos que a gente tem na Bíblia, ele se perdeu. Isso significa que sim, nós também podemos. Nós somos da mesma matéria-prima de que todos os seres humanos. E sabe por que isso é tão importante? Porque justamente acreditar que nós não podemos nos perder é o que nos torna mais suscetíveis a perdermos a direção. Achar que esse tipo de coisa não nos pega, achar que nós somos mais íntegros do que qualquer um, achar que nós não podemos perder a direção, é justamente o que nos torna mais suscetíveis a cairmos, porque nos deixa descuidados. Vocês sabem, no Novo Testamento, tinha um grupo de religiosos que achavam que eles eram melhor do que os outros e que por isso eles não poderiam cair, pecar, quebrar mandamentos. E Jesus conversa com eles. E uma das partes de Jesus dizendo é, sabe o mandamento do adultério? Pois é, se você olha para uma outra pessoa com intenção impura, você já adulterou no seu coração. Com isso Jesus está dizendo, sim, vocês também podem cair, não se engane, começa pequeno, fique atentos. Sabe, eu entender que eu também fui marcado pelo pecado. E que por causa disso, eu tenho, por exemplo, uma tendência ao egoísmo, me ajuda a perceber pensamentos egoístas logo que eles chegam e a, se possível, arrancar eles já pela raiz quando eles estão pequenos. Saber que eu tenho um coração que tem uma tendência séria a olhar mais para mim do que para os outros, é o que me ajuda a realmente combater isso e me tornar uma pessoa mais gentil. Entenda isso. Entender que a gente pode também se corromper é o que nos deixa mais atentos e o que começa a nos proteger. Segunda lição, grave isso. O sucesso costuma ser mais perigoso que a crise. Davi passou por diversas crises. Algumas piores, muito piores do que possivelmente qualquer um de nós tenha passado. Mas não foi ali que ele se perdeu. Ele se perdeu no momento de maior sucesso. Nós falamos bastante de crise. A gente fala de crises, a gente vive, inclusive agora, num momento de crise. A gente tem medo das crises. Mas, por favor, deixa eu comentar algo com vocês. Grande parte das pessoas que eu já vi perderem a direção na vida não se perderam nas crises, mas nos momentos de sucesso. Sabe, por exemplo, vamos falar da área profissional. Quando a gente está numa crise, qualquer um, dá uma boa olhada na sua empresa, dá uma olhada que gastos podem ser cortados, quais não, como a gente pode conseguir mais clientes, a gente fica atento, não é? Agora, quando tudo está indo bem, a gente está bem sucedido, a gente não faz esse tipo de coisa. A gente não olha, a gente não corrige, a gente não analisa. Para pensar um pouco agora na área relacional. Se a gente está passando por uma crise relacional, familiar, ou vamos dizer assim, no casamento, a gente procura ajuda, a gente conversa com pessoas, a gente lê livros sobre o assunto, a gente vai em palestras, em retiros, a gente vai atrás. E normalmente o resultado é muito bom e os casais normalmente se recuperam. Agora, quando tudo está bem, o casamento está ótimo, está tudo certo. Muitas vezes a gente acaba entrando numa zona de conforto e acabando deixando entrar alguns hábitos que com o tempo vão desgastar os relacionamentos. O perigo está ali. Se a gente para pensar na vida com Deus, quando a gente passa por uma crise, algumas pessoas se distanciam, mas a grande maioria ora mais. Não é?
A grande maioria, aí mesmo que coloca Deus em primeiro lugar, aí mesmo que dificilmente falta um culto, falta um estudo bíblico, aí mesmo que vai tentar aprender a ler a Bíblia em casa, vai orar todos os dias, normalmente as pessoas se aproximam, mas quando tudo está bem, às vezes a oração fica em segundo plano, a Bíblia fica num canto, a gente começa a se tornar displicente com a nossa vida com Deus, as prioridades começam a se perder. Nós normalmente nos afastamos de Deus nos momentos de sucesso. Por isso, grava isso. Coloca isso no teu coração, escreve isso. Os momentos de sucesso costumam ser mais perigosos do que os de crise. Bom, dito isso, isso já ajuda um pouco a nós evitarmos problemas. Mas a partir do momento que a gente realmente perde a rota, como a gente consegue retornar? Vamos ver o que acontece com Davi. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha, viu? Essa ideia de tratar pet como filho, ela já é bastante antiga, né? Então um rico que tinha muita coisa e um pobre que tinha uma ovelhinha e tratava ela como filha. O que acontece? Certo dia um visitante chegou à casa do rico e em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, que eram muitos, o rico tomou a cordeirinha do pobre, que só tinha uma, e a matou e a preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Claro, Davi como rei poderia até ter várias esposas, e de fato tinha. Nessa época era permitido. E ele vai lá e tira a única esposa de outra pessoa. Ele fez isso. E muito pior. E muito pior. Natã continua: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Porque então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível. Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Pessoal, por meio dessa história que Natã conta, Davi percebe a gravidade dos seus atos. Não é difícil da gente imaginar que mesmo Davi, diante de coisas tão difíceis, tenha inventado algumas justificativas na sua mente, dizendo: tudo bem, né? Muitos reis da antiguidade pegam esposas que não eram suas. Morrer na guerra, isso acontece, né? Possivelmente ele não tinha percebido a gravidade dos seus atos, mas quando ele olha a partir da história de Natã, não vendo que se falava da sua própria vida, ele percebe. Sabe, isso mostra uma coisa muito, muito importante para a gente. A corrupção sempre parecerá abominável nos outros, mas justificável no meu caso. Por isso, toda revisão precisa vir de fora de nós. Dá para entender isso? Toda corrupção, as coisas que a gente faz de errado, parece algo terrível nos outros. Para mim não, eu tenho bons motivos para isso. E a gente vai se enganando. Por isso nós não podemos revisar a nós mesmos. Assim como um violão não pode afinar a si mesmo. Dá para entender isso? Precisamos de uma referência que venha de fora. E nisso, o que a Bíblia ensina é que não existe alguém melhor para revisar a nossa vida do que Deus. E não é difícil da gente entender isso. Sabe, Deus é aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos e diante de quem nada passa despercebido. Davi poderia aqui ter enganado todo mundo, mas ele não engana Deus.
Nós podemos esconder coisas de diversas pessoas, podemos apagar mensagem de WhatsApp, histórico de internet, fazer o que for, mas Deus a gente não engana. Esse mesmo Deus que enxerga tudo, também é um Deus que nos ama profundamente, e é um Deus que sabe o que é melhor para nós. Ele conhece o nosso presente, conhece o nosso passado, conhece o nosso futuro, nos compreende melhor até do que nós mesmos. Não existe alguém melhor para revisar a nossa vida do que Deus. Por isso alguns salmos, inclusive alguns salmos escritos pelo próprio Davi, falam: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, sonda-me, Deus, me mostra onde eu me desviei do teu caminho, onde eu preciso mudar. Deus, avalia a minha vida, me corrige, me coloca de novo na direção certa, me revisa. E Deus de fato faz. E aqui algo muito importante também é mostrado na história. Deus pode usar diversas formas para revisar a nossa vida e nos corrigir. Diversas. Mas em geral, na maioria das vezes, Ele usa pessoas, como Ele usou Natan. Ele usa pessoas que são corajosas e nos amam o suficiente para falar aquilo que a gente não gostaria de ouvir. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não gosta de ouvir críticas. Não é verdade? Quem é que gosta? E aí normalmente quando a gente ouve de repente uma crítica ou uma fala que nos contraria, por exemplo do nosso cônjuge, a gente aponta alguns erros do outro também, dele, dela, a gente mostra: não, mas você também fez isso, você também fez aquilo, a gente tenta fugir. Quando de repente o nosso chefe nos aponta coisas que nós deveríamos mudar, a gente acha que ele é implicante, que ele é chato, porque afinal de contas ele só trata a gente assim, os outros não. Quando de repente um amigo fala pra gente alguma coisa que a gente deveria mudar, a gente começa a evitar essa amizade, afinal de contas ele está se tornando muito chato. Quando um pastor fala pra gente o que a gente deveria mudar, a gente muda de igreja, e isso eu já vi acontecendo comigo. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de ouvir críticas, mas entenda isso: Deus normalmente usa pessoas para nos colocar de novo na rota. E essas pessoas que a gente está desprezando, que a gente não está querendo ouvir, podem estar sendo usadas por Deus para nos corrigir em pontos legítimos, para nos realinhar em coisas que nós realmente precisamos rever. Por isso eu gosto bastante da frase do Mário Sérgio Cortella, quando ele diz: preste atenção em quem discorda de você. É verdade. Se alguém discorda de você, se alguém corrige, preste atenção. Não é fácil fazer isso hoje em dia. É muito mais fácil não falar nada. Se alguém falou algo, preste atenção. Avalie. Se a crítica foi forte demais, tudo bem, filtre ela. Mas se pergunte se não tem uma pontinha de razão. Ouça as pessoas. Outra coisa que eu acho muito importante da gente perceber é que naquela época não era como hoje, que a gente pode ter uma Bíblia nas nossas mãos. Como é que as pessoas ouviam a palavra de Deus? Através dos profetas. Então, Natan aqui não era só um amigo de Davi, ele era um profeta. Com isso a Bíblia nos ensina que Deus nos corrige, sim, através da sua palavra. Pessoal, por que nós tantas vezes, a gente fala assim da importância de nós lermos a Bíblia em casa? Por que tantas vezes nós falamos da importância de nós irmos nos estudos bíblicos, ouvirmos nos encontros? Por que a gente faz tanta questão de que vocês tenham tamanho contato com a Bíblia? É porque através dela Deus fala, através dela Deus revisa. Já aconteceu comigo inúmeras vezes, e eu acredito que com vocês também, que talvez num momento como esse de mensagem, você percebeu coisas que você deveria mudar? Coisas que você não deveria estar fazendo e está? Ou coisas que você deveria estar fazendo e não está? Então, Deus nos revisa. Na maioria das vezes Ele usa pessoas e a sua palavra. Bom, mais 2 pontos. Muito interessante como Natan fala para Davi que tudo o que ele tinha era presente de Deus. Deus ungiu o rei, Deus fez ele chegar onde ele chegou, todo o seu sucesso é bênção de Deus. Sabe por que isso é tão importante?
Olha só, mais uma frase do Andy Stanley. Ele diz: se no momento da decisão conseguirmos lembrar que nossos talentos, oportunidades e paixão pela liderança são coisas dadas por Deus, se conseguirmos lembrar que o sucesso obtido é bênção de Deus, então talvez nos lembremos: nunca é preciso violar os princípios de Deus para manter as bênçãos de Deus. Pessoal, se nós enxergarmos tudo o que nós temos de bom na vida como presente de Deus, como graça de Deus, que nós não merecemos, isso nos fortalece muito, porque nós vamos perceber a incoerência. Nós não podemos abrir mão de princípios de Deus para não perder as bênçãos dele. Essa é a ideia. Se tudo o que nós temos é presente de Deus, então eu não posso abrir mão de princípios dele para conseguir ter mais ou para conseguir manter isso. Você nunca precisa abrir mão de princípios do Senhor. Sempre tem opção. Bom, e aí por fim, no versículo 13, de 2 Samuel 12, diz assim: então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Diante de tudo isso, Davi simplesmente disse: pequei, errei, é verdade. O que eu acho muito interessante, né? Porque normalmente a gente coloca justificativas, a gente procura culpados, a gente faz diversas coisas, mas o que realmente conserta a situação é dizer: é verdade, errei, pequei. E a gente pede perdão e começa a reconstruir uma nova trajetória. Pessoal, é isso o que realmente nos ajuda. Desviar da culpa, se convencer de que não foi tão ruim assim, não adianta. Diante de erros, diante de nós percebermos que nós realmente nos afastamos do caminho de Deus, o que nós precisamos fazer? Pedir perdão e recomeçar. É isso. Simples assim, mas difícil assim. Bom, para a gente revisar um pouquinho, nós vimos até agora que nós todos podemos perder a direção. Isso pode acontecer com qualquer um de nós e a gente precisa ficar atento. Nós vimos que o sucesso costuma ser mais perigoso que a crise. Nós vimos que Deus é aquele que corrige a nossa rota e normalmente Ele faz isso usando pessoas e a sua palavra. Nós vimos também que nós devemos ver tudo que nós temos como presente de Deus, como graça de Deus. Isso nos protege. E se mesmo assim nós nos afastarmos, a receita é confessar, pedir perdão, recomeçar. Quando Davi é confrontado com a história de Natã, ele fala assim: tal homem merece morrer. E ele está certo. Vocês sabem o que a Bíblia fala já em Gênesis, e depois é repetido em vários momentos? A consequência do pecado é a morte. Qual é o preço de nós rompermos o relacionamento com o Deus da vida? Qual é o preço de nós quebrarmos mandamentos do Deus da vida? A morte. Esse é o preço. E quando a Bíblia fala que a consequência do pecado é a morte, ela está falando de morte em 3 sentidos. A morte física, porque a nossa morte mesmo, física, ela entra no mundo a partir do pecado. Morte espiritual, que significa viver uma vida vazia, viver com a sensação de que falta algo, talvez a gente já tenha sentido isso em algum momento. E morte eterna, ou seja, a consequência do pecado é viver eternamente longe de Deus, naquilo que na Bíblia é chamado de inferno. Qualquer um que quebra a lei de Deus tem essa sentença sobre si. E Deus não pode simplesmente nos perdoar. Deus não pode simplesmente dizer lá do céu: está cancelado. Sabe por quê? Porque ninguém levaria um Deus assim a sério. Você levaria um juiz a sério que absolve alguém que se sabe e foi comprovado de que ele transgrediu uma lei? Não. Ninguém levaria um juiz assim a sério, porque ele pode ser misericordioso, mas ainda precisa ser justo. Deus não pode simplesmente absolver a gente, sem mais nem menos. A gente também não pode simplesmente compensar os nossos erros, assim como um criminoso não pode compensar os seus crimes com boas ações. Uma consequência precisa ser paga. A gente viu como Deus nos perdoa,
Foi lindo como Natan fala ali para Davi, né? Você está perdoado, você não vai mais morrer. Mas o que às vezes a gente não se dá conta é o preço que esse perdão tem. O versículo que vem logo depois é um dos versículos que eu ainda não entendi na Bíblia. Confesso para vocês, mas ele tem uma mensagem importante. Natan diz assim: sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, seu filho morrerá. E de fato, por causa do pecado de Davi e Batseba, esse filho que nasceu do adultério morreu. Não sei por que um inocente pagou pela culpa de alguém. E um dia na eternidade, se ainda fizer sentido, eu quero perguntar isso para Deus. Eu não sei. Mas Deus sabe o motivo. Ele conhece coisas que eu não conheço, enxerga coisas que eu não enxergo. Mas o que é importante da gente perceber é o seguinte: no Novo Testamento, para nós sermos perdoados, um filho inocente também teve que morrer. Mas não era o filho de Davi, era o filho de Deus. Aliás, era um descendente de Davi. Não sei se você já se deu conta, mas para você hoje sentir o perdão de Deus, viver com Ele, para você um dia herdar o céu, para você poder viver com Deus, para você ter a sua culpa realmente apagada e poder recomeçar, o Filho de Deus teve que dar a sua vida por você, porque esse era o único jeito de nós sermos perdoados. Essa frase no Novo Testamento poderia muito bem ter sido dita por Deus. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, meu filho morrerá no teu lugar. Você pode ser revisado, e diante da sua culpa você pode recomeçar, realinhar a sua vida, porque o Filho de Deus deu a sua vida inocente por você. Eu queria convidar você a avaliar a sua vida nesse momento. O que você pode ter, onde você pode ter se desviado da vontade de Deus? Onde você pode ter se perdido na vida? Onde você pode ter perdido a direção? Avalie isso. O que você não deveria estar fazendo e está? O que você sabe que é errado, o que você sabe que não é certo, que não vai conforme a vontade de um Deus que te fez e te ama profundamente, e mesmo assim você está cultivando? O que você deveria estar fazendo e não está? Onde você está se omitindo? O que você está deixando passar? Pensa nisso. Queria convidar vocês a tomarem algumas decisões. Decida experimentar o perdão de Deus em Jesus, que nós vamos daqui a pouco experimentar de forma bem concreta na Santa Ceia. Decida estar em contato constante com a palavra e com as pessoas que servem a Deus para ser revisado. Decida deixar Deus revisar a sua vida constantemente. Esteja constantemente em contato com a palavra dele e com pessoas que o servem. E mais um desafio: seja um Natan na vida de alguém. É muito difícil a gente ajudar pessoas a reencontrarem o seu caminho quando elas se perdem, mas nós temos esse papel. Ajude pessoas a se reencontrarem com Deus. Ajude pessoas a se reencontrarem consigo mesmas. Ajude pessoas a reconstruírem a sua vida. Seja um Natan na vida de alguém, por mais difícil que isso seja. Esses são os desafios da nossa noite.